Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Mário Cal, eu sou autor de histórias em quadrinhos e professor. E eu tô aqui a convite da professora Arita para a gente falar um pouquinho sobre literatura e histórias em quadrinhos. Ação! Um dos meus trabalhos mais importantes da carreira é a adaptação para quadrinhos de Dom Casmurro, que é um clássico do Machado de Assis. Mas, na minha carreira, eu já trabalhei com vários outros autores e escritores, criando histórias de vários tipos, de vários estilos e para vários tipos de público. Adaptar uma obra de literatura para a história em quadrinhos parece ser um desafio muito grande, e de fato meio que é. Mas eu queria trazer para vocês algumas coisas para a gente refletir um pouco sobre esse assunto. A própria ideia de adaptação, né? O termo adaptar já pressupõe que a gente vai adequar uma coisa para outro ambiente ou para outra situação. E essa adaptação ela passa pelas mãos de outros autores. Então, quando eu e o Felipe Greco fizemos a adaptação do Dom Casmurro, essa obra que resultou, esse livro em quadrinhos que resultou, ele não é mais o Machado de Assis, não é mais o Dom Casmurro do Machado de Assis. É o Dom Casmurro do Machado de Assis, adaptado por Felipe e Mário. E o resultado disso é uma obra nova. Então, se a gente for pensar em toda forma de adaptação, né, de literatura para quadrinhos, mas também poderia ser de quadrinhos para cinema, de teatro para TV, de videogame para seriado, tanto faz. Sempre vai ter uma série de escolhas feitas pelos autores daquela nova mídia que vai causar algum tipo de interferência na obra original. É claro, a gente pode ficar preocupado em se manter o mais fiel possível à obra original, mas pensa comigo, o simples fato da gente pegar um livro que é essencialmente texto e transformar em quadrinhos que obrigatoriamente, praticamente obrigatoriamente, tem imagem, a gente já vai ter um monte de escolhas para fazer aí. E essas escolhas têm que ser feitas pelos autores da nova mídia, né? Nesse caso, quadrinhos. Adaptar o Dom Casmurro deu um trabalho considerável. Resumidamente, primeiro o Felipe Greco leu o livro várias vezes, anotou um monte de ideias, um monte de possibilidades, e a partir do ponto em que ele conhecia muito bem a história e os personagens, ele contou essa história do jeito dele, ainda mantendo todas as coisas importantes que fazem o Dom Casmurro ser uma obra de tanto impacto até hoje, mas também colocando um pouco dele mesmo nessa adaptação. O texto do Felipe veio para mim, e aí eu também já estava lendo Dom Casmurro várias vezes e fazendo várias anotações e vários rascunhos. E quando eu fui desenhar, eu também tive que fazer várias escolhas acerca de como os personagens se parecem, como é o cenário, de como é a composição de página e a narrativa da história. Então é meio que impossível você pegar uma obra de uma linguagem, fazer uma transposição para outra, sem que haja essas mudanças. E isso é uma coisa interessante para vocês pensarem. Se você vai pegar um livro e adaptar para a história em quadrinhos, você vai ter que colocar um pouco de você também nessa história. Você pode escolher ser fiel ou nem tanto à obra original, e você vai ter que fazer várias escolhas visuais, pensando aí no caso em como é contar essa história usando outro tipo de forma de comunicação que não é igual ao original. É isso que todo filme de super-herói está fazendo, é isso que toda série de TV baseada em videogame faz, acontece o tempo todo. Mas uma coisa interessante para a gente pensar é que essa ideia, né, de adaptar um livro para quadrinhos, o próprio fazer quadrinhos já é um tipo de adaptação nesse sentido. Porque, tradicionalmente, trabalhar com quadrinhos, né, criar uma história em quadrinhos, parte sempre de uma ideia, e essa ideia geralmente é escrita, né? É o que a gente chama de roteiro. É um texto que vai direcionar, guiar os artistas daquela obra para contar aquela história. Quando é uma ideia original ou uma ideia de adaptação, o roteiro é o texto que cria essa narrativa, que vai determinar a ordem em que os fatos vão acontecer, que vai determinar o que acontece, em qual ordem, em qual ritmo, quais são os focos narrativos daquela história. E aí depois os desenhistas, os artistas, né? Que aí geralmente vai ter o desenhista que faz o lápis, o arte finalista que termina a imagem, né? Finaliza a imagem usando nanquim ou técnicas digitais, e os coloristas e letristas que vão fazer cor e vão fazer balão. Então, desenhar a história em quadrinhos é mais ou menos adaptar um texto para uma linguagem visual. E todos os artistas que estão envolvidos nesse processo estão criando uma coisa só, né, uma obra única, mas que é o resultado da potência criativa, das ideias, das expressões de cada um deles. E isso que torna os quadrinhos muito interessante. Se é feito por uma pessoa só, ou se é feito por uma equipe de várias pessoas,
sempre é o resultado da expressão daqueles autores. Então toda obra de arte começa com uma ideia. Essa ideia é muito abstrata, né? Ela não tem uma forma real, bem definida. Geralmente a gente imagina as coisas e por mais detalhe que você consiga imaginar nas coisas, essas coisas só vão se concretizar quando você escrever, quando você desenhar e pintar, ou quando você fizer a composição da música, ou quando você encenar a peça de teatro, ensaiar com os atores. A ideia é muito abstrata e eu acho que é muito comum que a gente se coloque numa situação assim de ficar meio receoso, sabe? De pegar e fazer de fato aquela ideia vir à tona, com medo de não ficar tão bom quanto o que a gente imaginou, ou de não ficar tão bom quanto os outros artistas que tem por aí, e não tem como a gente fugir da comparação, mas o ideal é você não ficar se comparando. Então o que eu coloco de conselho para vocês é o seguinte, um processo criativo que funciona muito bem, eu sempre uso. Anota todas as suas ideias, não querendo já escrever o texto final, não querendo desenhar já a imagem final. Anota as ideias, anota em canto de caderno, tanto faz, pega um caderno de rascunho, desenha seus personagens. Nunca pense que o primeiro desenho ou a primeira escrita que você vai fazer nessa obra, nessa atividade que seja, já tem que sair perfeito, tem que sair com todas as qualidades. A arte é um processo. Por exemplo, como eu faço, né? Você vai escrever uma ideia bem vaga, né? Uma sugestão, aí uma sinopse curta da sua história. Aí lendo aquilo você vai escrever um pouco mais, desenvolvendo um pouco mais. Aí você escreve de novo, e de novo, e de novo. E cada vez que você escreve, você melhora um pouco essa história. Você repensa os personagens, os diálogos. Você repensa a narrativa, o que vai acontecer, se isso é importante, aquilo não é. E aí quando você tiver, sei lá em qual versão desse texto, ele já foi trabalhado tantas vezes que as coisas boas dele vão ser mantidas. As coisas que não são tão boas, que não funcionaram direito, você já vai ter trabalhado elas várias vezes. O ideal é que o resultado seja uma coisa da qual você se orgulha. E nenhum artista simplesmente cria uma coisa. Essa é uma ilusão muito louca, sabe? A ideia que eu quero que vocês tenham sempre é que escrever, desenhar, compor música, criar uma coreografia, essas coisas não vêm do nada. A inspiração às vezes bate pra gente, né? Vem aquela ideia incrível e tal, mas se você não sentar e colocar no papel pelo menos um resuminho dela, um rascunhinho dela, na hora que você quiser fazer, vamos dizer que a exigência que você vai colocar em cima de si mesmo para produzir aquilo é tão alta, a expectativa fica tão grande, que qualquer coisinha que fique um pouco diferente do que você imaginou já vai te frustrar. E, putz, é muito chato isso. Eu costumo trabalhar, quando eu escrevo e quando eu desenho, sempre numa escala de rascunho. Eu rascunho com traços soltos, eu penso no personagem, eu testo técnicas de acabamento, e eu só vou fazer uma página de quadrinhos final, com todos os detalhes, quando eu já tenho toda a ideia prévia dela resolvida. Isso facilita muito, inclusive a gente lidar com essa frustração que eu falei. Dificilmente eu não gosto de um trabalho meu. É claro, eu sei que eu sempre posso melhorar em alguma coisa, e todos nós estamos em processo de aprendizado a vida toda. Nenhum artista está pronto, gente. Mas é muito importante você olhar o seu trabalho, o resultado, e falar, bom, esse é o melhor que eu posso fazer. E eu cheguei aqui construindo essa obra. De uma ideia bem básica, bem inicial, até uma coisa mais elaborada. Sobre o meu trabalho, hoje em dia, eu uso muito mais processos digitais, né? Eu trabalho muito mais com computador. Mas eu tenho técnicas de desenho que vocês estão vendo no meu estúdio, né? Eu trabalho com vários materiais, depende muito do que pede determinada história ou determinada peça de desenho. Se precisa ser no lápis de cor, na aquarela, eu vou usar esses materiais. Se pode ser digital, eu vou usar o digital. Eu faço o trabalho que a obra meio que pede. E não tem um jeito certo de você fazer essas coisas. A gente geralmente olha para a obra pronta de vários artistas e fala, nossa, só é bom quando parece com isso. E a gente se esquece que tudo aquilo foi criado com um processo criativo, como eu falei para vocês, né, do rascunho até a obra final. E não só isso, mas também foi criado por pessoas que estão nisso há muito tempo, estudam isso há muito tempo, praticam há muito tempo. Então é muito injusto se comparar com os autores que estão aí há décadas produzindo. Se você é jovem, se é novo, e você ainda não desenha tão bem quanto os grandes mestres, cara, paciência, eu era igualzinho. Você tem que treinar, estudar, praticar e acreditar no seu potencial. Se você gosta de verdade disso, você vai encarar a jornada para continuar aprendendo e aí ao longo dos anos você vai melhorando sempre. Mas só se melhora em arte
com muito estudo, muita prática e muita dedicação. Mas vamos voltar a falar do meu trabalho. Eu trabalho no digital, né, o meu equipamento assim, padrão de uso, eu uso uma tablet, né, uma mesa digitalizadora, e eu uso programas de computador como o Adobe Photoshop. Fazer com mouse é inviável, assim, então eu não trabalho com mouse não. Eu uso uma caneta e uma mesa digitalizadora. Mas você não precisa ter um equipamento desses para fazer um desenho legal. Você pode pegar qualquer papel, qualquer lápis, qualquer canetinha que você tem aí e desenhar e criar. O mais importante desse trabalho do artista é a criatividade. E a criatividade também é uma coisa que a gente desenvolve, não é uma coisa que vem pronta de fábrica, não. Bom, acho que é isso por hoje. Espero que vocês gostem desse meu depoimento, desse bate-papo curtinho, mas de coração. Espero que vocês criem coisas muito, muito, muito legais aí com a Arita. Vocês podem me acompanhar pelas redes sociais. Eu tô no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente se vê por aí então. Mantenham-se criativos e apaixonados. Até a próxima e tchau! Corta!